Pede pra sair! Pede pra sair, rapaz! Ei, onde você vai, ô besta? Tô brincando, rapaz. Vai pra cá, vai fazer teu trabalho. Eu só tô lembrando desse filme famoso. Em 2007, estreou o filme Tropa de Elite, uma obra polêmica que fez muito sucesso no Brasil e no mundo. Ele conta a história de um oficial do BOPE, na cidade do Rio de Janeiro, o Capitão Nascimento, um policial durão e incorruptível. Nascimento é capitão da sua equipe e, durante a trama, exalta a competência e a honra de seus homens, que ele chama de a melhor tropa de elite do mundo. Hoje, você vai conhecer a história desse grupo e como se tornou uma verdadeira máquina de guerra contra o tráfico. Meu nome é Ivan Lima e, por favor, não faça igual ao Soldado Neto. Não pede pra sair, não. Fica com a gente, combinado? Então vamos lá. A história do Esquadrão começa na década de 70. Nesse período, um tipo de crime vinha se tornando cada vez mais comum no Rio de Janeiro: o assalto a banco. Então, em 1978, as autoridades cariocas resolveram criar um grupo de elite especializado em combater esse tipo de ação. A equipe foi formada por 30 homens, treinados pelo Exército em táticas avançadas de combate e manuseio de armas de grosso calibre. Ela recebeu o nome de Núcleo da Companhia de Operações Especiais. No início, agia apenas quando ocorriam assaltos a agências bancárias, algo que mudou com o tempo, mas que eu vou explicar melhor em breve. Continuando, vamos voltar aqui. Em 1988, o grupo mudou de nome, passando a ser chamado Companhia Independente de Operações Especiais. Nesse momento, além do nome, a estética da equipe começou a ficar parecida com a que nós conhecemos hoje. As fardas pretas e o símbolo da caveira passaram a ser utilizadas pelo esquadrão, gerando muita polêmica, por sinal, principalmente entre grupos de direitos humanos. Essa nova imagem foi idealizada por um homem, Paulo César Amêndola. Paulo ingressou nas forças de elite antes mesmo da primeira formação do batalhão. Em 1969, o oficial era do Grupo de Operações Especiais, o GOESP, um núcleo especial que foi dissolvido quando o NUCOI foi criado. Porém, Paulo foi transferido para o novo batalhão devido à sua experiência. Quando a equipe mudou de nome em 88, o oficial se tornou o comandante dela. Se inspirando no esquadrão de elite americano, a SWAT, Paulo César remodelou a aparência da companhia para que ficasse mais assustadora para os criminosos. Entretanto, essa não foi a única coisa que se alterou na equipe. Lembra quando eu disse agorinha que o batalhão teve que mudar o foco de suas ações? Pois é. Isso acontece porque, como você deve saber, principalmente se for carioca, a cidade do Rio de Janeiro tem problemas muito complexos. Na década de 80, logo após o NUCOI ser criado, além dos roubos a bancos, outra situação crescia no Rio: tráfico de drogas. Logo, a tropa que foi criada para combater os assaltantes começou a realizar outras missões. Como os pontos de vendas dos entorpecentes estavam quase sempre nas favelas, essa força policial se especializou nesse tipo de lugar. Rapidamente, desenvolveram uma técnica eficiente para subir o morro, com equipes pequenas, de maneira silenciosa, surpreendendo os traficantes. Esse tipo de ação é representado muito bem nos filmes da franquia Tropa de Elite. Em 1991, mais uma vez, a equipe teve o nome alterado. Agora passou a se chamar Batalhão de Operações Especiais, ou como você já conhece, o BOPE. Vale lembrar que praticamente todo o estado brasileiro possui um BOPE. No entanto, o que ficou famoso foi o carioca. Ironicamente, além dos filmes, essa fama tem raiz nos problemas que a cidade do Cristo Redentor enfrenta. Afinal,
Quanto mais criminalidade, mais a necessidade desse esquadrão agir. Com o tempo, conforme a violência escalava no Rio, o BOPE foi se especializando cada vez mais nas táticas de guerrilha urbana. Um integrante do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, treinou 5 semanas no batalhão de elite no Rio de Janeiro. No final desse período, reportou a seus superiores que o BOPE era, com certeza, a melhor tropa de elite que ele já tinha visto no mundo. Ainda sugeriu que os soldados americanos que estavam guerreando no Iraque treinassem um período com os policiais brasileiros. Por sinal, a preparação da equipe é bem famosa, não é? Ou não? Pelo menos no filme Tropa de Elite 1, as cenas que se passam no processo são marcantes, principalmente por causa do sofrimento dos recrutas. Na vida real, muitos homens que já passaram pela seleção afirmam que é pior do que o retratado na obra, viu? Se quiser entrar lá. Durante pouco mais de 3 meses, os candidatos são colocados em situações extremas. Segundo os responsáveis pelo curso, o primeiro mês é o pior. Os alunos só podem dormir em média 3 horas por dia. E para conseguirem comida, devem sempre realizar alguma atividade, como correr ou fazer flexões. Existe ainda um teste de defesa pessoal, onde o candidato deve se defender de 8 oficiais ao mesmo tempo durante alguns minutos. Pouquíssimos aspirantes conseguem completar o curso. E para piorar, de vez em quando, um deles acaba morrendo tentando. Em 2003, um recruta perdeu a vida por causa do frio. Em julho de 2021, um soldado que já fazia parte do BOPE teve um mal súbito e faleceu durante um treinamento de extensão do batalhão. Bom, esses são apenas 2 exemplos de vários. Bem, não é somente por causa do treinamento que o batalhão se tornou conhecido como um dos melhores do mundo. Para você entender o que eu vou explicar agora, vou contar um evento trágico que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. No dia 12 de junho do ano de 2000, por volta do meio-dia, um homem chamado Sandro do Nascimento anunciou um assalto dentro de um ônibus que fazia a linha 174. Ele estava armado, ameaçou os passageiros e começou a recolher seus pertences. Uma das vítimas conseguiu sinalizar para uma viatura de polícia que passava pelo local e ela interceptou o veículo. Nesse momento, alguns passageiros, o motorista e o cobrador fugiram, pulando pelas janelas ou pela porta que tinha sido aberta. Porém, 10 ocupantes ficaram no ônibus e foram feitos refém por Sandro. Durante 5 horas, o sequestrador manteve os passageiros sob a mira da arma, fazendo ameaças. O BOPE foi chamado para cuidar da situação. Quando chegou, isolou a região em volta do veículo e começou a negociar com o criminoso que aparentava estar nervoso, à beira de cometer alguma loucura. Ele foi liberando os reféns lentamente até ficar apenas uma, a atriz Geisa Firmo Gonçalves. A moça tinha 21 anos e estava grávida de 2 meses. Quando finalmente o criminoso resolveu sair do ônibus, usou a atriz como escudo. No entanto, no que muitos especialistas consideram uma ação desnecessária e imprudente, um policial do BOPE disparou contra o sequestrador, após o bandido dar alguns passos fora do veículo. O tiro pegou de raspão no rosto de Geisa. Só que Sandro se assustou, obviamente, e se abaixou atrás da mulher e começou a disparar também. Os 3 tiros que deu pegaram nas costas dela, levando-a à morte. Depois disso, policiais conseguiram render o criminoso. Entretanto, não chegou com vida à delegacia. De alguma maneira que nunca foi explicada direito, Sandro morreu asfixiado no caminho. O caso chocou o país, ficando conhecido como o sequestro do ônibus 174. O total fracasso na missão levantou questionamentos se o BOPE era realmente um batalhão de elite ou apenas um grupo especializado em combater nas favelas.
A repercussão da ocorrência fez com que o batalhão se reestruturasse e recebesse mais investimentos do Estado. Conforme André Batista, coronel da Polícia Militar, a partir do acontecimento, a tropa contou com negociadores profissionais, especialistas que não estavam presentes durante o sequestro. Além disso, as armas e equipamentos foram substituídos por outros mais modernos. Ainda de acordo com o coronel, o tiro direcionado a Sandro, mas que acertou Geisa, foi resultado do que ele chama de mira mofada, que é quando a arma já está muito desalinhada e, assim, a direção do projétil não é igual à mira. André, por sinal, é o soldado que inspirou o personagem Matias no filme Tropa de Elite. Ele também foi o coautor dos livros que se transformaram na base do roteiro da franquia. Mesmo com a reestruturação e sendo considerada como a melhor tropa de elite do mundo, o BOPE não fica livre de críticas. A maioria delas vem de grupos de direitos humanos e moradores de comunidades que afirmam já ter sofrido extorsão desses policiais. Conforme especialistas, a fama dos soldados de serem íntegros e incorruptíveis, muito reforçada após o filme de 2007, não representa em nada a realidade. Agora, me conta aqui nos comentários. Você tem interesse em se tornar um desses corajosos soldados? Você viu que não é nada fácil, né? Eu mesmo, olha, estou bem tranquilo por aqui. Bom, e por sinal, eu já vou indo embora. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!